Tem a palavra o Sr. Deputado Diogo Moura, do CDS. Excelentíssimo Sr. Presidente em Exercício da Assembleia, Srs. Secretários, caro Presidente, vereadores, caros deputados, caro público. O CDS começa, obviamente, por saudar todos os participantes no debate temático sobre a segunda circular, entidades convidadas e cidadãos em geral que nele participaram. Se em tempo oportuno propusemos a extensão do período de consulta pública, anuído em 15 dias pelo Executivo Camarário, também em boa hora propusemos este debate, a Câmara secundou essa intenção e esta Assembleia organizou, colhendo uma série de contributos, ouvindo praticamente todos os interessados no âmbito rodoviário, aeronáutico e ambiental, e do qual resulta um esclarecimento cabal, ou pelo menos alertas para questões prementes e sugestões de alteração ao projeto de intervenção. Ficou claro, no passado dia 1 de fevereiro, a importância que o Executivo deve dar e que esta Assembleia tem sabido estar à altura, não fosse ela a Casa da Cidadania, ao ouvir as forças vivas da cidade e a dar voz aos seus munícipes, mas também quem nela opera e trabalha. Fica também claro, nesta temática, que independentemente das divergências de opinião entre as várias forças políticas, é possível estimular espaços de reflexão e discussão sobre intervenções estruturantes para Lisboa, em que a visão e a sensibilidade de todos é uma mais-valia. É a constatação inequívoca que a opinião de todos, e a de cada um em particular, conta nos desígnios da cidade e enriquece as decisões sobre ela tomadas. Prova desse nosso papel e da discussão pública em torno da intervenção é o facto da Câmara Municipal já ter procedido a modificações que vão ao encontro às considerações provindas de várias entidades e especialistas, portanto, um bom sinal. O relatório que hoje avaliamos, e aproveito para saudar a correlatora do mesmo, Helena Roseta, não pretende ter uma visão positiva ou negativa desta intervenção, mas sim um contributo construtivo sobre o qual a Câmara Municipal se deverá debruçar, avaliar o seu conteúdo, a necessidade de alteração do projeto existente e aferir da possibilidade de inclusão de algumas medidas. Ou seja, o relatório, além de versar as intervenções do debate temático, pretende dar voz a Lisboa e levá-la a quem, de direito democrático e legítimo, deverá decidir a intervenção que melhor servirá a Lisboa numa visão, no entender do CDS, que deve ser metropolitana. Em suma, aprovamos recomendações fiéis, espelho da opinião de quem participou no debate, deixando a posição da Assembleia para discussão posterior. Não colocamos em dúvida que a segunda circular deixou de exercer a sua função inicial e de constatar a necessidade integral na malha urbana, que entretanto cresceu em seu redor, as exigências atuais de uma cidade viva e dinâmica e as suas ligações com vias estruturantes de ligações concelhias e regionais. Há melhorias propostas que são evidentes, nomeadamente o piso, que diminuirá algum ruído, mas não nos valores que a Câmara anuncia. Aliás, a opinião esta corroborada por vários especialistas que se pronunciaram sobre esta matéria. A implementação de novos sistemas de drenagem e iluminação que, estamos crentes, serão um fator de redução do risco de acidentes rodoviários. Quanto aos objetivos programáticos e gerais, julgo haver consenso. As nossas dúvidas e prioridades são de outro nível e algumas não foram afloradas sequer no debate. Devo dizer que, perante um relatório tão extenso, mas tão rico de visões, por vezes distintas, mas possíveis de conciliar, pouco haverá a acrescentar. A matéria-prima para a Câmara refletir e avaliar está descrita no documento e, em particular, nas suas conclusões e mais de 30 recomendações. De todos os pontos referidos no relatório, gostaria de salientar apenas alguns. A necessidade de integração da proposta numa perspectiva regional e metropolitana, uma vez que a intervenção e a preço não alterará significativamente se não for pensada numa perspectiva macro, e, obviamente, começar do pormenor para o plano geral é sempre um erro crasso de planeamento. Nesse papel, o Governo e entidades públicas devem assumir um papel ativo na resolução dos problemas que advêm das interseções estruturantes e com significativo volume de tráfego, como a A1, a IC19, a Cril, o Eixo Norte-Sul, a Radial de Benfica, o Nó da Buraca e o Nó do Prior Velho. Os faseamentos da obra e a sua calendarização em pontos críticos, como o início e término da segunda circular, mas também no condicionamento do tráfego junto às ligações do aeroporto, Avenida Pato Cruz e Campo Grande. A clarificação necessária da intervenção no que respeita à supressão prevista no acesso pela Azinhaga das Galhardas e as implicações daí decorrentes para o campus da Universidade Católica. A necessária articulação com o Governo e a Transportes de Lisboa, no âmbito da política de transportes metropolitana, na priorização à circulação de transportes públicos, criação de parques dissuasores à entrada da cidade, modos de mobilidade suave, entre outros. A política de transportes, de mobilidade e acessibilidades não pode ser pensada sem ser, obviamente, refletida com os concelhos limítrofes, com a Autoridade Metropolitana de Transportes e demais entidades e empresas com responsabilidades nesta matéria. A intervenção na segunda circular não pode ser vista como uma ação isolada. Salientar ainda a promoção de uma nova auditoria de segurança feita ao projeto e não ao estudo prévio.
E, por fim, preconizar a ligação das áreas verdes da zona circular com a estrutura ecológica municipal. Estas são apenas questões e recomendações que queríamos hoje destacar do vasto relatório. Contudo, e porque as mesmas espalham apenas os contributos no âmbito do debate, o CDS mantém dúvidas relativamente a outras componentes essas que iremos levar como propostas na elaboração das recomendações próprias desta Assembleia Municipal a discutir oportunamente em sede das 3 comissões. Ainda assim, há uma questão que nos preocupa e que deve merecer cuidado e atenção prioritários. Em Lisboa, deparamos com o anúncio de obras e mais obras, a maioria delas a decorrerem em simultâneo. Vejamos. Algumas das principais artérias alvo do plano de repavimentação da cidade ou estão em curso ou terão ainda início este ano. No Arco Ribeirinho assistimos a inúmeras intervenções na Ribeira das Naus. Há intervenção no Caixo Sodré. De seguida assistiremos ao início das obras do Corpo Santo e do Campo das Cebolas. Entre o Marquês de Pombal e Entre Campos, ainda bem, terá início a intervenção supostamente discutida na opinião pública, falta conhecer o seu desenho final, colidirá com a data de início da intervenção hoje em apreço. No meio destas obras, também Sete Rios ficará cortado ao trânsito e ainda falta saber a data de início das obras de requalificação da Praça de Espanha. Por fim, a intervenção prevista para 10 meses na zona circular, via estruturante para a cidade e concelhos limítrofes. Sr. Presidente, sabemos que a cidade obviamente tem de progredir, de se inovar e de se adaptar às exigências atuais, mas não conseguimos perceber em querer executar tudo ao mesmo tempo, na segunda parte do mandato, em que é clara a desarticulação e no planeamento. Preocupa-nos que sistema de circulação teremos na cidade durante este período de mais de um ano. Provavelmente dir-nos-á, como já disse uma vez, que existe um estudo geral de gestão do tráfego na capital, mas a verdade, Sr. Presidente, é que esse estudo não contempla as intervenções agora preconizadas e apresentadas por este Executivo. Deixo esta nota que nos parece de sumais e que carece de planeamento prévio para que o caos não se instale na capital. Esperemos que os contributos apresentados hoje no relatório do debate, nas questões e críticas aqui apresentadas e, como já disse, são um espelho da opinião da sociedade civil, o Executivo Camarário saiba recebê-las, avaliá-las e decidir em conformidade, ou seja, em função daquilo que for melhor para o futuro da cidade. Penso que é esse o desígnio que todos, sem exceção, pretendemos alcançar. Obrigado.